ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, e esse tema é muito perigoso. Esse tema, cara, assim, eu juro pra vocês que eu acordei à noite umas 2 vezes, pensando nisso, porque assim, cara, o PCC eliminou um cara que foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, no período que houve a prisão do Marcola. Um cara depois se tornou secretário na área de segurança do Dória. Nem sei se ele chegou a ser o secretário de segurança pública do Dória, mas ele foi secretário na área de segurança do Dória. Hoje ele era secretário de segurança pública em Praia Grande. Deu uma entrevista recente na CNN, em CBN ou CNN, não lembro, em que ele falou, olha, eu não tenho proteção, eu tô aqui, vamos dizer, correndo risco em Praia Grande. E aí ele foi alvo de uma execução tocada pelo primeiro comando da capital. Ele foi executado pelo primeiro comando da capital. Houve uma perseguição de carro, os caras do PCC pegaram ele e metralharam ele. As fases que você tem da implementação do narco-estado, elas conseguem ser delimitadas, por quê? Porque você, enquanto um grupo terrorista, um grupo narcoterrorista, você tem certos marcos do seu poder e você precisa atingir esses marcos, inclusive, para demonstrar esse poder. Um dos marcos muito claros é você começar a intimidar as autoridades através da morte e punição exemplar de autoridades que venham investigá-los. O Pablo Escobar fez isso, cara. O Pablo Escobar, ele matava juízes, ele matava policiais, ele chegou a matar um candidato à presidência da República da Colômbia, que estava, se eu não me engano, liderando as pesquisas, que era o Galán. O Galán, ele estava meio que liderando as pesquisas, era um liberal contra, né, que pretendia fazer um combate duro contra as facções criminosas, a do Pablo Escobar incluso, e ele matou. Ele derrubou avião, ele precisava fazer o que tinha que ser feito para matar inimigos e amedrontar os demais a efetuar um combate contra ele. Ou seja, você chega num determinado tamanho, ou seja, você já fez boa parte da ocupação territorial, você já tá um magnata das drogas, você já vende droga, você já exporta, ou seja, você já passou por várias fases. Uma fase é, você começa a encontrar, em determinado momento, um tipo de oposição articulada de pessoas no judiciário, na polícia ou na política. E aí, você começa a perceber, este cara, se ele usar o aparato do Estado contra mim, eu vou ter problema. Então eu preciso eliminar esse cara, porque além de eliminar um problema, eu também passo um recado pros demais. E mais, você, ao passar o recado pros demais, você também pode sentar e seduzir os demais. O PCC faz isso na política aqui de São Paulo. Todo mundo sabe. Eles jogam esse jogo. Então, o fato do PCC... Tem 2 casos do PCC. Uma foi a tentativa de assassinato contra o Moro, que foi descoberta. E a outra, esse caso aqui, eles mostram que o PCC, e não o Comando Vermelho, o PCC, e não o Comando Vermelho, está nessa fase de dar recado. Tipo, meu, olha só, eu opero no Porto Santos, eu lavo meu dinheiro com posto, com padaria, eu lavo meu dinheiro na Faria Lima, eu lavo dinheiro com empresa de corretagem, eu tô multibilionário, pra que vocês vão brigar comigo? Não enche meu saco, faz negócio comigo, fica na boa, vota nos meus candidatos, lide comigo. É isso que o PCC quer. O PCC, ele tá já nesse processo de normalizar. Então toda vez que alguém vem tratar o PCC como anômalo, o PCC precisa eliminar. O meu problema, que eu falei, pô, tô preocupado. Mataram um cara que eles sabem que, dada a natureza institucional dele, haverá uma reação das polícias de São Paulo. Seria muito pior se matasse um PM. A gente precisa entender que a polícia militar não considera, no fundo, um papachari, um polícia civil, como um colega. É uma outra instituição, eles têm rivalidade e tal. Mas é alguém que é parte, vamos dizer, do aparato de segurança de São Paulo. Então, eles sabem que haverá uma resposta. Eles sabem claramente que haverá uma resposta. Contra a gente, cara, nós somos uns Zé Manés. E, assim, com base no nosso trabalho, e o trabalho de alguns jornalistas, Liston, Chalders, Andresa Matais, posso estar sendo injusto com algum outro, as pessoas estão falando no Brasil nessa transformação cada vez mais clara do nosso país no narco-estado. Cara, eventualmente dar um tiro, matar um aqui, matar um ali. É isso. Cala a boca, pum. E acabou. Entendeu? Então, temos que saber com o que nós estamos lidando. Mesmo. Entendeu? Não vamos alterar nossa linha, tá? Vamos continuar enfrentando esses caras, mas nós precisamos entender que eles estão neste estágio aqui. E se a gente começar a aparecer nas pesquisas com 6, 7, 8%, se tornando fiel da balança e a gente dando o tom da eleição, que é o que eu acho que vai acontecer,
tá? Eu não garanto pra vocês que nós vamos vencer a eleição, mas eu garanto que aquilo que nós criarmos e imaginarmos será, em grande medida, executado pelo próximo presidente da República. Seja eu ou outro cara da missão, ou seja, até os concorrentes da direita que vão fazer uma versão mal feita e aguada do que nós pretendemos em muitas áreas. Mas vão porque eles não conseguem imaginar nada diferente. Eles já estão vivendo a nossa imaginação, o que é uma vitória já nossa, tá? Então, assim, o PCC, diferente do Comando Vermelho, é inteligente. Ele vê o encadeamento das coisas. O que a gente sabe, a área de inteligência que a gente tem, é que o Comando Vermelho nem entendeu muito, assim, a conexão Amanda, Vetorazzo, prisão do Oruan, sacou? Eles são meio confusos. Mas o PCC junta lá e concrê. O PCC tem gente inteligente no meio. Por favor, mas tem que falar. Não. Mas como é que eu vou falar? Se você vai falar algo, fala no microfone. Porque pra pessoa que tá ouvindo não faz sentido, Aloysio. Eu posso dizer que o CV ele é meio Bobson com respeito à política e o PCC ele é mais inteligente por agir mais com a politicagem? Com certeza. O PCC, se o PCC fosse um... o PCC e o Comando Vermelho começaram como Charmanders, entendeu? O PCC e o Comando Vermelho começaram como Charmanders, começaram na cadeia. O Comando Vermelho começou nos anos 80, o PCC começou na virada para os anos 2000. São Charmanders, ok? Hoje o PCC tá virando Charizard. O Comando Vermelho, com muita sorte, virou um Charmeleon. Eles estão em estágios muito diferentes de evolução. Muito diferentes de evolução. Por mais então que eles briguem, você consegue pegar o Charmeleon bem treinado do Comando Vermelho, em alguns estados tem uma briga boa, tal, pra derrotar o Charizard ali do PCC. O PCC tá num outro estágio. O PCC lava dinheiro, o PCC tá envolvido com economia formal, o PCC é mais silencioso, o PCC é menos... O PCC é mais... O PCC é paulista e o Comando Vermelho é carioca. É isso. Essa é a grande coisa. O PCC é paulista e o Comando Vermelho é carioca. Pô, mas assim, eu realmente vejo a gente tendo que se proteger. Primeira vez que eu falo isso. As nossas palavras têm consequências, né? Só comentar um negócio, eu fui assistir semana passada a participação do Caiado no Direto ao Ponto da PAN. Antes de fazer o meu. E eu assistindo o Caiado, eu vi ele repetindo, copiando as minhas falas. Eu vi o Zema também copiar as falas. E uma coisa é falar a mesma coisa de uma maneira diferente, porque você veio de um caminho diferente. Outra coisa é você falar o que nós estamos falando, porque nós, assim, direito penal do inimigo, citar as organizações criminosas como entes que fazem ocupação territorial. O termo ocupação territorial não estava naturalizado no debate sobre segurança pública no Brasil. Porque antes a gente falava do crime organizado como vendedor de droga. A gente tirou o elemento droga, que é um elemento importante, mas não é o principal. Ocupação territorial. E isso faz com que eles sejam organizações anômalas. Agora, esses nossos concorrentes políticos falam os nossos termos. Legal, muito bom. Precisou a gente criar a revista Valete, precisou a gente trazer gente boa para discutir, precisou a gente produzir o livro amarelo, precisou a gente ressignificar a questão das organizações criminosas no Brasil em novos termos, para esses caras falarem novos termos. Mas eles estão falando da nossa língua. Pode ser que uma hora os inimigos virem e falem, o PCC fale, cara, o problema tá vindo dali. Esses caras são da pavesa, esses caras são filha da puta. Esses caras estudam, esses caras entenderam o que a gente tá fazendo. E não só conosco. Cara, o PCC talvez um dia tente matar o Gaquia, que é hoje o promotor mais sacudo que tá enfrentando esses caras aí. Alguém duvida? Então a gente tem que ficar ligado, mesmo, tá? O Gogman falou, o novo cangaço trouxe esse entendimento. Qual o entendimento, o Gogman? Bota aí no comentário. Eu quero ver. Eu sei, assim, o Comando Vermelho não junta os pontos, mas o PCC junta, tá? Saiu nota do governo federal sobre a morte desse delegado. Houve comoção na imprensa por conta da morte desse delegado. A morte desse delegado é muito mais grave do que a morte da Marielle. Você fala, Renan, cadáveres têm valor, não sei o quê. Eu acho que em termos sociais e em termos de relevância no enfrentamento ao crime, tem. Por mais que, assim, eu vou entregar pra Marielle, por mais que ela enfrentasse milicianos, o cara enfrentou o fodendo PCC. Foi secretário, teve um papel de enfrentamento nos caras concreto. E ele foi executado friamente. A gente sabe que foram os caras. Demorou anos a fio pra descobrirem que foram os milicianos.
no caso da Marielle. O PCC não teve nenhum medo de vamos lá e mata. Entendeu? E não teve... A atenção que está vindo para esse caso é muito menor do que o da Marielle. Na verdade, a Marielle que foi alçada, né, uma espécie de heroína, e eles quiseram impor para toda a sociedade brasileira a ideia de que a gente tem que... Viva a Marielle. Não, ela era uma vereadora ruim, alvo de um assassinato criminoso, injusto, e ela não merecia sofrer o que ela sofreu. Olha só como é legal você tratar assim seu adversário político. Ela não merecia sofrer o que ela sofreu. Terrível o que fizeram com ela. Assim como é terrível o que fizeram com esse delegado. Mas ninguém tá dando o devido peso ao caso. Eu queria muito ver o presidente da República falando isso. Se ele fez, vou até falar, olha só, o Lula foi um pouquinho estadista. Do Lula não teve. Quem teve? Pra botar? O meu ex-professor Lewandowski, ministro da Justiça, falou. Lewandowski disse que morte de ex-delegado foi brutal e defende diálogo de forças com o PEC da segurança. Qual o PEC da segurança, ô Lewandowski? A PEC que centraliza o poder com vocês? Pra gente ver vocês usarem uma operação da Polícia Federal como instrumento pra vocês taxarem a população, que é isso que vocês fizeram? Olha lá. Lewandowski disse que um dos pilares da PEC da segurança pública é integrar as forças policiais em nível federal. Entendi! Todo mundo nasceu ontem, né, professor Lewandowski? Todo mundo é otário, né? Em torno de um plano nacional que promova a cooperação entre os diferentes níveis de combate ao crime organizado. Nós queremos constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública à semelhança do SUS, que é um modelo que... Aqui, ó, é papo furado. Você não precisa fazer isso. Você precisa ter um código de processo penal veloz, rápido. Você precisa ter leis penais muito duras. Você precisa ter efetividade policial. Isso para pegar o criminoso comum. Ah, e contra a facção? Tratemos elas como organizações terroristas. Trabalhamos para sua destruição. Rápido, 1, 2 anos. E aí o resto os estados cuidam. Numa boa. Como cuidavam até você ter a hiperfavelização e o surgimento dessas facções. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.